E aí, meus amigos, meus colegas, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui para continuar, prosseguir a nossa jornada de leitura e reflexão do Evangelho de Jesus, da história de Jesus, da vida de Jesus relatada pelo autor e evangelista apóstolo Mateus. E nós estamos aqui comentando e refletindo trecho a trecho, e hoje nós vamos iniciar capítulo 24, muito importante. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado nessa jornada, que tem refletido junto, que tem deixado o Espírito Santo e a palavra da verdade mexer e trabalhar dentro de você. Muito obrigado por compartilhar os vídeos, muito obrigado por comentar, por se inscrever no canal. Com tudo isso que vocês fazem, isso alcança mais pessoas e essa palavra que pode transformar vidas tem alcançado mais corações. E eu agradeço cada um de vocês de coração. E nós vamos iniciar hoje capítulo 24. E é muito importante esse trecho, porque entre o capítulo 24 e 25, dentre eles, nós temos o que o autor chama de o sermão profético, em que Jesus vai falar das coisas que iriam acontecer ainda após tudo que ele havia vivido. E nós vemos aqui, acabamos de vir de uma série de perguntas e respostas e questionamentos, e os religiosos e os políticos tentando colocar Jesus num beco sem saída. E Jesus acaba de vir agora do capítulo 23, onde ele estava repreendendo veementemente os fariseus, os escribas, e falando sobre toda a condenação e juízo que viria sobre eles, sobre se eles continuassem sobre a conduta que eles estavam tendo. E aí, após isso, nós vamos para essa leitura. Capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até o capítulo 14 nós vamos ler hoje e refletir. É muito empolgante ler e refletir sobre o sermão profético, e eu gosto muito desse trecho em específico, em especial. E aqui nós podemos refletir muitas coisas pertinentes ao nosso tempo, né? E lógico, a cada dia que se passa, mais próximo disso acontecer. Do que acontecer? A segunda vinda de Cristo. Cristo veio a primeira vez, e antes dele ter vindo foi profetizado isso.
E como a palavra de Deus diz, e toda a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. E tudo aquilo que ele profetizou aconteceu. Cristo veio, conforme os profetas falaram. Aconteceu tudo que os profetas já prediziam sobre a vida dele. E aqui, mais uma vez, ele está profetizando o que irá acontecer. E é certo que irá acontecer. Jesus voltará. E quais são as reflexões nesse trecho do sermão profético de Jesus? Primeiro, que Jesus fala em particular com os discípulos, era muito específico para aqueles que estavam próximos dele, os seguidores dele, os alunos dele, né? Os discípulos dele. E a pergunta dos discípulos foi num local também muito peculiar, o Monte das Oliveiras, onde aconteceram vários momentos muito marcantes para os discípulos e coisas muito peculiares em que Jesus fez somente a eles, somente aos mais próximos de Jesus. E a pergunta dos discípulos foi a seguinte, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. 3 perguntas em uma só, né? Quando isso vai acontecer? Quais são os sinais e quando será o fim dos tempos, né? Como será a sua vinda? Como será isso, né? E estudando um pouco e ouvindo um pouco sobre pessoas que estudam e falam sobre isso, eu vi que essas 3 perguntas, no fundo, ela tem sentido de uma só pergunta que os discípulos queriam saber. Realmente, quando esse reino virá? Quando esse reino será estabelecido? Porque essas 3 perguntas têm a ver com tudo que aconteceu antes disso, né? Sobre eles crerem que Jesus era o Messias, aquele que estabeleceria um novo reino, um novo governo sobre essa terra. E esse governo é o governo total de Deus, onde o seu povo, os filhos de Deus, reinariam com ele. E aí Jesus responde a eles com os sinais de todas essas coisas, de quando isso aconteceria. Jesus, em momento algum, fala para nós sobre um dia exato, uma data, algo específico, mas ele diz para que nós prestemos atenção em todos os sinais das coisas que aconteceriam, demonstrando que esse tempo estava chegando. E isso também é demonstrado através dos profetas, e Jesus usa também essa figura de linguagem usando uma comparação com uma mulher com dores de parto, né? Que a vinda de Jesus era semelhante a isso, a um parto, e que ela inicia e tem todo um tempo cronológico, né, que é gradativo. Iniciam as contrações até que chegue o nascimento, até que venha a luz. E ele usa essa expressão também, né? E aqui várias vezes você vai ver ele falando sobre o princípio das dores, né? Que significa essas contrações, as dores, até que tudo aconteça. E alguns sinais nós vamos refletir aqui. São 12 sinais até esse trecho que nós lemos. Primeiro sinal, o engano, que está aqui no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém os engane. Então o primeiro sinal disso é um grande engano. Muitas pessoas demonstrando ser os Messias, os Salvadores, os Cristos, os ungidos, aqueles que poderiam oferecer o que só Cristo pode oferecer. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. E qual era o resultado que isso geraria? Muito medo. E ele fala em não se apavorem, não se assustem, pois é necessário que isso aconteça. E um detalhe no versículo 6, não se assustem com isso, porque ainda não é o fim. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal, dilemas sociais. E no original aqui, essas nações se levantarem contra nações, tem a ver com etnias. E no nosso contexto, talvez com racismo, com essa divisão racial, seja de etnia entre brasileiro e americano, entre
enfim, todas as diferenças raciais aí que gerariam um conflito. Quarto sinal, muita fome, com tudo isso que aconteceria nesses conflitos entre as etnias, isso resultaria também em fome, e também é um sinal. Outro sinal, terremotos em vários lugares, e essa é a grande diferença. Não é em um lugar de vez em quando, em outro, não, é em vários locais, talvez até ao mesmo tempo, né? Sexto sinal, perseguição e ódio das nações a todos os filhos de Deus, ou chamados cristãos. Sétimo sinal, apostasia, ou seja, aqueles que desacreditam e não acreditam e até blasfemam realmente de quem Deus é, vão totalmente contra ao governo e a soberania de Deus. Oitavo sinal, o ódio entre as pessoas, o ódio entre os irmãos ou entre famílias, entre o ser humano de uma forma geral. Todos os seres humanos, né, são seres humanos, e o ódio entre eles. Nono sinal, a maior, uma grande manifestação de falsos profetas, aqueles que anunciam falsas profecias. Décimo sinal, a multiplicação da maldade, da iniquidade, do pecado em uma intensidade muito maior do que o contexto em que eles estavam vivendo ali. 11º sinal, com tudo isso, o amor de muitos se esfriará. Até aqueles que creem, até aqueles que vivem, vão se esfriar por conta de todo esse contexto. 12º sinal, dentro de tudo que nós lemos aqui, é aqueles que se permanecerem firmes serão salvos. Diz aqui no capítulo 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Firme em quê? Firme no amor, firme em crer que Deus é amor, e com isso, apesar de todo esse reboliço, continuar amando os que nos odeiam, continuar perdoando, continuar crendo na promessa do amor e numa esperança que há por vir. E isso sim resultará num evangelho do reino sendo pregado a toda a nação, etnia, povo e raça. E esse amor se espalhar por todo o mundo, por todo o globo terrestre, por toda a terra, até os lugares mais longes e mais distantes, será alcançado por esse verdadeiro evangelho do amor, que também diz que esse amor também haverá um dia de justiça e juízo. E então virá o fim. Que fim? O fim de todas essas coisas para que se manifeste a vinda de Cristo. E o que nós podemos refletir isso na nossa vida hoje? A grande questão de refletir aqui para a nossa vida hoje, para o nosso cotidiano, para que essa palavra também traga algo mais pessoal a nós, é que não é tão importante nem quando, nem como, mas com quem nós estamos. E essa pergunta é, nós estamos inseridos nesse reino ou nós não fazemos parte desse reino? E essa é a pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Que você fizesse essa autoavaliação. Se você faz parte desse reino, do verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, de um Deus santo, justo e poderoso, que sabe de tudo e fará tudo conforme a tua boa e perfeita vontade. Reflita, pense e analise se você faz parte desse reino. E se não, não deixe, não perca a oportunidade de fazer parte desse reino, desse povo, e servir, e sentir, e ser filho de um único e poderoso Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu reino, Deus. Pelo teu reino, pelo teu governo, que coloca todas as coisas alinhadas, todas as coisas em perfeição.
Obrigado porque o Senhor nos dá sinais de graça, de amor, da tua vontade se cumprindo nas nossas vidas, queira nós ou não, crendo ou não, essas coisas acontecerão. E nós precisamos, Deus, abrir os nossos olhos e enxergar o Senhor e querer, Deus, estar no seu reino e pedir mesmo, clamar, para que o Senhor nos aceite no teu reino e nós estejamos reinando junto com o Senhor, com todo o governo do Senhor, com todo o reinado do Senhor, com toda a soberania do Senhor. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.